Quero agradecer o carinho da igreja, cuidado. É um privilégio ser o pastor dessa igreja. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre me lembro do que o apóstolo Paulo fala para os pastores de Éfeso, em Atos, capítulo 20, quando ele diz que eles devem cuidar de si mesmo e do rebanho que o Senhor confiou a eles para que pastoreassem, que ele comprou com seu próprio sangue. E isso é sempre um texto importante para mim, porque por um lado me dá a noção da responsabilidade, que é cuidar daqueles que foram comprados pelo próprio sangue de Jesus. Por outro lado, me dá também tranquilidade, e que se vocês são tão preciosos para Jesus ao ponto dele derramar o próprio sangue, ele não vai deixar largado na mão de um inútil como eu. E ele vai estar presente, cuidando como ele tem cuidado. E também me anima porque eu também sou parte desse rebanho comprado pelo sangue, então ele está cuidando de mim também. Muito obrigado, queridos, pelo carinho, pelo amor, e que nós sigamos sempre com a consciência de que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nós estamos meditando no Evangelho. A partir do domingo passado, vocês perceberam que domingo passado a gente não falou sobre família, né? Nós fizemos mais uma pausa nesse assunto e estamos agora voltados ao tema do Evangelho. Porque, puxa, mas a pregação do Evangelho não é a pregação todo domingo, não é a pregação da Bíblia. A verdade é que o Evangelho está na Bíblia, mas a Bíblia toda não é o Evangelho, tá bom? A Bíblia não tem só Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia de Deus para nós que está nas Escrituras. Mas a Bíblia tem outras coisas também. Numa divisão bem típica protestante, a Bíblia tem, por exemplo, a lei, não é? Ela tem a lei e tem o Evangelho. Ela tem outras coisas também, né? Tem história, tem um monte de coisa, né? O que é o Evangelho, então? O Evangelho é esse grande centro da mensagem bíblica, esse grande anúncio da mensagem bíblica. É o Evangelho que nos comunica o que Deus está fazendo, né? E isso é uma boa notícia. É muito bom saber que Deus está agindo. Então, nós estamos meditando sobre isso. No domingo passado, nós falamos como Deus é bom. Algo que para nós é bem tranquilo de entender, porque a gente já acha isso, já fala isso, já canta isso, né? Mas que nem sempre a gente pensa nisso. E quando a gente enfrenta problemas, às vezes a gente duvida se Deus é bom, se Deus me ama, se Deus está de fato preocupado comigo, né? Mas aí a gente aprendeu a olhar para a cruz e lembrar que aconteça o que acontecer, a obra de Jesus, a cruz de Jesus Cristo é maior. Nada nos separará do amor de Deus. Foi esse o texto do domingo passado, não é? E hoje nós vamos meditar num outro ponto. Se no domingo passado nós falamos que Deus é bom, nesse domingo nós vamos falar que você é ruim. O título dessa mensagem podia ser: você não vale nada, mas Deus gosta de você. A verdade, meus irmãos, é que nós temos uma tendência de nos justificar, não é mesmo? A gente tem uma tendência de nos justificar. A gente tem uma inclinação de achar que o problema sempre está fora da gente. A gente não duvida que tem problema. A gente não duvida que o mundo é cheio de problemas. A gente não duvida nem de que não era para as coisas estarem desse jeito. Você nem precisa ser crente para pensar dessa maneira. Até quem não é crente pensa: olha, tem muita coisa injusta, tem muito desequilíbrio, né? Só que onde está o problema? Facilmente a gente vai jogar o problema para os outros. Um jornal de Londres, no início do século passado, mandou várias cartas para vários
pensadores, escritores ingleses, pedindo que esses escritores escrevessem um textinho para publicar, para ser publicado no jornal, respondendo a pergunta: qual é o problema do mundo? Na verdade, a pergunta nem era essa. A pergunta era: o que há de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo? É interessante essa pergunta naquela época em que os avanços tecnológicos pareciam, sim, imparáveis. E para o bem, né? Hoje a gente tem uma postura mais crítica desses avanços tecnológicos, a gente já viu a poluição e tudo mais, né? Mas na época via-se como a solução de vários problemas. Os avanços tecnológicos, a produção industrial garantindo o abastecimento do mundo inteiro, né? De não se preocupar com essas coisas. Mas continuava tendo problema, mesmo com esses avanços todos. Ao ponto de, no início do século passado, ter uma guerra mundial e depois, um pouco mais para frente, outra guerra. Então, esse convite à reflexão, o que há de errado com o mundo, foi enviado para vários autores. E um deles foi o Chesterton, Gilbert Chesterton. E o Chesterton escreveu o texto mais curto de todos eles. Ele respondeu a carta com uma outra carta, em que ele dizia assim: prezados, vírgula, eu, ponto. O que há de errado com o mundo? Chesterton dizia: eu sou o que há de errado com o mundo. Talvez ele estivesse sendo um pouco exagerado. Tem muitas coisas que não tinham a ver com ele. De qualquer forma, essa reflexão é uma reflexão bastante cristã. O que há de errado com o mundo? Tem muita coisa errada no mundo. Mas algumas dessas coisas passam por mim. Há muita coisa errada no mundo. E eu sei que eu sou uma força que pode contribuir para melhorar alguma dessas coisas, para consertar algumas dessas coisas. Mas eu também sei que em mim há potenciais para piorar a situação. E que frequentemente eu faço a escolha de piorar. Não é? Vamos ser bem sinceros aqui. Hoje é dia de ser sincero, hein, gente? Frequentemente a gente escolhe o caminho que não é o melhor caminho. Como eu disse, esse é um reconhecimento cristão, porque a gente entende que o que há de errado com o mundo não é porque Deus projetou um mundo ruim. Deus é bom. A palavra de Deus nos fala lá em Gênesis, no texto da criação, de que tudo que Deus criou era bom. Quando ele terminou toda a sua criação, ele olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Há uma afirmação categórica dessa bondade original, dessa perfeição original. De modo que a gente não pode negar isso se a gente quiser ser correto com a doutrina cristã. O mundo originalmente era bom. E o que desencadeou os problemas do mundo foi justamente a negação do bom propósito do mundo. Um mundo criado para a glória de Deus foi submetido à inutilidade, como fala a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Foi submetido à inutilidade. Foi desviado do seu propósito. Ao invés de glorificar a Deus, os seres humanos resolveram fazer de si mesmos deuses do mundo. Resolveram tomar a posição de divindade. Eu quero ser como Deus. E passou a usar o mundo inteiro como elementos que reforçam essa sua soberania sobre as coisas e sobre o outro. E a gente tem um nome para esse rompimento. E o nome para esse rompimento é pecado. O que há de errado com o mundo é que o mundo é cheio de pecador. E dentre esses pecadores se encontra eu. Por isso que o Chesterton não estava certo em dizer, ou não estava errado em dizer, o problema do mundo sou eu. Não foi só o Chesterton que disse isso, a Taylor Swift disse isso também numa música um tempo atrás aí, né? I'm the problem, it's me, não é? Ela falou isso. Esse reconhecimento de que em mim há potenciais positivos, porque de fato eu sou parte daquela boa criação de Deus. Quando Deus olhou e viu que tudo era bom, o que me constitui estava lá também. Mas há essa marca do pecado. Meus irmãos, se eu quero entender o Evangelho,
e o Evangelho é uma boa notícia de que Deus é bom, a pergunta subsequente a essa afirmação de que Deus é bom é: se Deus é bom, por que que o mundo está desse jeito? E aqui eu não quero trazer esse tema do pecado, um tema que a gente vai refletir hoje, para a gente pensar apenas num nível individual, para a gente pensar apenas no sentido de como que eu resolvo o problema do pecado para eu poder ser acolhido na mansão celestial. Que é muitas vezes a forma como a gente aborda o problema do pecado. Eu preciso resolver o meu problema para eu ir para o céu, não é? Eu preciso lavar o meu coração com Jesus, né? O sabão lava o meu pezinho, lava a minha mãozinha, lava o meu rostinho, lava a minha mão, né? Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Eu quero lavar o meu coração, resolver o meu problema. E o resto fica aí. Ou como dizia aquela outra música, eu nunca entendi muito bem essa música, aquela lá, né? Se você não for, não me impeça a ir, né? Eu estou indo, caminhando voo para Canaã. Se você não for, o problema é seu. Não é esse tipo de reflexão individual? Faz parte, sim, a responsabilidade individual do pecado. Mas eu não quero que a gente pare aí, porque a boa notícia de Deus não é a notícia de que a gente pode ir para o céu. A boa notícia de Deus é que o mundo não está abandonado à anarquia do pecado. Que existe um rei, e esse rei quer colocar todas as coisas no lugar. Há várias maneiras como a Bíblia trata isso, e uma delas, e das mais bonitas, é quando ele diz que Deus é um Deus que tem planos de shalom, tem planos de paz, tem planos de plenitude, tem planos de prosperidade. Deus quer colocar todas as coisas no seu lugar. Deus quer fazer tudo ficar da maneira como tem que ser. E o contrário disso é o pecado. Eu pedi para você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. E nós vamos ler esse texto. Romanos 3, a partir do versículo 9, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Até aqui, por enquanto, eu já vou ler o resto. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que tem alguns propósitos. O primeiro propósito que Paulo queria era se apresentar e fazer uma comunicação para que quando ele passasse por Roma, ele fosse acolhido pelos irmãos de lá. Paulo tinha um plano, o plano dele era ir até o final do mar Mediterrâneo, na Península Ibérica, como a gente chama hoje, onde fica lá a Espanha e Portugal hoje, né? Ele queria chegar até lá. E havia um motivo para ele chegar até lá. Ali era visto como o fim do mundo, certo? Ali era o fim do mundo. Porque estava para lá de Roma, pensando, Paulo saindo de Jerusalém, ou ali da região da Judéia, Roma ficava no meio do caminho ali, mais ou menos, do mar Mediterrâneo. E seguindo, ele iria até o último porto do que seria o Império Romano. É claro que você tinha extensão territorial também para cima, indo lá para Britânia, né, para o sul, lá para o norte da África, mas havia essa visão de que o fim do mundo ficava no final do mar Mediterrâneo. Dali para frente era o abismo, o que a gente chama de Oceano Atlântico. Ninguém sabia que tinha América depois, então não tem mais nada, né?
Então ele queria ir, e ele diz que ele gostaria de lançar bases onde ainda ninguém tinha lançado alicerces. Ou seja, ele queria levar a mensagem de Jesus Cristo a todos os lugares. E a lugares onde ninguém tinha pregado ainda o Evangelho. Esse era o grande objetivo dele. Assim como nós falamos sobre missões em povos não alcançados, não é? Paulo estava pensando em territórios não alcançados, ele queria chegar lá. E no meio do caminho tinha Roma, onde ele poderia passar. Então ele manda essa carta, e ele está falando com os irmãos de Roma, e ele diz, eu quero passar por aí. Lá no capítulo 1 ele fala, eu quero passar por aí para que nós compartilhemos algum dom, para que ele pudesse animar os irmãos, encorajar os irmãos, e os irmãos também edificá-lo. E também o sustentar no decorrer da sua viagem, porque não era barato. Não é como hoje que você pega, simplesmente faz um planejamento, pensa, não, vou assim e tal, comprar passagem, liga, fala lá, fecha um hotel para mim aí em Roma, enquanto eu estiver indo para a Espanha, que eu vou dormir uma noite aí. Né? Não dava para fazer isso, não dava para consultar no Google quanto era cada coisa, para ligar, não tinha como. Então você ia com uma estimativa até o próximo ponto. Dependendo do quanto você gastasse, você precisava de mais recursos para continuar. Então ele precisava desses apoios, ele manda essa carta para esses irmãos. Mas ele tinha uma outra ideia também. Essa igreja ela tinha uma característica. Tinha acontecido em Roma uma grande confusão. E essa grande confusão era entre os judeus. Pensa, no período do Novo Testamento havia sinagogas, locais de reunião dos judeus, espalhadas por todo o mar Mediterrâneo. Na verdade, espalhadas pelo mundo inteiro. Para o Oriente também tinha. Muitas sinagogas espalhadas pelo mundo. E as sinagogas eram onde se reuniam os judeus. Paulo, judeu, saiu pregando onde? Nas sinagogas. Assim como Jesus, antes dele, pregava também nas sinagogas. E algumas dessas sinagogas se convertiam ao cristianismo. Eles reconheciam que aquilo que Paulo estava falando cumpria as profecias do Antigo Testamento, fazia todo sentido e falava, de fato, esse Jesus é o Messias. E às vezes, um líder da sinagoga se convertia, ou a sinagoga toda. E aí passa a ter sinagogas judaicas e sinagogas cristãs. E aí os judeus começam a querer impedir que os cristãos tomem, né? Que haja conversão das sinagogas. É por isso que lá, naquela história em que Paulo está indo, carregando cartas, respirando ameaças de morte, e ele cai no caminho de Damasco, né? Aquela história é uma das tentativas dos judeus de impedir o avanço do cristianismo dentro da comunidade judaica. Então, quando acontecia isso, gerava várias discussões, e dentro das sinagogas, várias discussões, e algumas muito acaloradas. Tanto que Paulo estava indo para autorizar as pessoas para matar naquela época do passado, antes dele se converter. Então, as discussões ficavam muito acaloradas. E isso chegou em Roma. E aí, o imperador romano, vendo essa situação toda, ele não sabe diferenciar um judeu de um cristão. Para ele é tudo judeu, é tudo um povo aí que se reúne na sinagoga. Ele não sabe o que é um, o que é outro. E para tentar resolver o problema da confusão que estava dando, que uma fonte extra-bíblica diz que eles discutiam por causa de crestos, e os historiadores entendem que ali era uma corruptela de Cristos, eles discutiam por causa de Cristo, né? O imperador romano resolveu expulsar todo mundo que fosse judeu de Roma e mandou os judeus todos embora. Só que não tinha só judeus entre os cristãos. Havia cristãos que eram gentios também, que não eram judeus. Então, quando os judeus foram expulsos, a igreja que ficou em Roma não era mais uma igreja marcada pelo judaísmo, era uma igreja de gentios. E ela fica em Roma, entendeu? É como se... Vamos dar um exemplo da nossa história aqui, dos batistas de Nova Odessa. No começo da pregação do evangelho através das igrejas batistas aqui na nossa cidade, os primeiros irmãos batistas eram de identidade letã, da Letônia, né? Os famosos letos. Os primeiros cultos em leto, mas foram desenvolvendo cultos em português para evangelizar, certo? Foram evangelizando. Vamos supor que o Brasil entrasse em guerra com a Letônia naquela época e os letos fossem todos expulsos do Brasil. A igreja ia continuar com os brasileiros, certo? Mas, acabada a guerra, voltando os letos para Nova Odessa, iam encontrar uma igreja
que continuava cristã, continuava sendo uma igreja de Jesus, mas as características mais étnicas que aquela igreja tinha já não vão ter mais. Faz sentido isso que eu estou falando? Entendeu? Então as músicas não são só músicas que foram traduzidas do Leto, agora tem músicas que são músicas aqui do Brasil mesmo, né? Umas paródias de alguma música da Marília Mendonça, que colocou... Não tinha Marília Mendonça naquela época, mas assim, né? Alguma coisa assim. Músicas brasileiras com letras cristãs. É isso que aconteceu em Roma. Quando os judeus voltam, depois que o imperador morre, ele encontra uma igreja que é completamente diferente. Entendeu? E essa igreja completamente diferente, era diferente em pontos que para os judeus eram muito sérios. Por exemplo, eles comiam coisas que os judeus não comiam. Eles não realizavam algumas das coisas que os judeus consideravam importantes de serem realizadas, em termos de vinculação com a sua origem étnica. Então Paulo escreve essa carta tentando resolver esse problema, porque judeus e gentios começaram a entrar em conflito. Qual o jeito certo de ser cristão? O jeito certo de ser cristão é sendo um cristão judeu. Qualquer gentio que queira ser cristão tem que virar judeu antes. Tem que se circuncidar, tem que parar de comer bacon, parar de comer camarão, parar de comer caranguejo. Tem que entrar na linha. Tem que no sábado largar tudo e não trabalhar. Tem que fazer as mesmas coisas que a Torá pede. E aí Paulo manda então essa carta. E essa carta, ele faz toda uma argumentação. E a argumentação dele é tentando mostrar como ninguém é melhor que os outros. E talvez seja o caminho que nós não tomaríamos na nossa vida. Se a gente chegasse lá naquela igreja em Roma e a briga de judeu e gentil, e um olhando na cara do outro, a gente ia chegar para o judeu e falar assim, mas presta atenção, os gentios são pessoas boas. Não é porque eles são gentios que eles são ruins. Aí a gente ia nos gentios e ia falar assim, gente, os judeus são pessoas boas. Não é porque ele tem esse monte de regra que eles são pessoas ruins, eles são pessoas boas. E aí ia falar para todo mundo, gente, nós somos bons, nós somos amáveis, vamos caminhar juntos. We are the world, we are the children, vamos lá, vamos viver em paz. Mas Paulo faz o contrário. Ele chega nos judeus e fala assim, os gentios são fogo, né? São terríveis, mas vocês também, viu? Aí vai nos gentios e fala assim, os judeus são difíceis, hein? Mas vocês também. Ele, ao invés de igualar todo mundo, porque todo mundo tem esses bons potenciais, ele vai lembrar que todo mundo é pecador. E é por isso que ele chega aqui no capítulo 3, concluindo essa argumentação, dizendo assim, ninguém presta. Não tem ninguém que faz o bem, não tem ninguém que busca a Deus. Ninguém. Então presta atenção, antes de vocês ficarem se achando melhores uns que os outros, lembra que vocês são os piores que tem. Porque todos nós somos os piores. E aqui vem um dos motivos pelos quais nós não podemos abandonar a doutrina do pecado na igreja. A doutrina do pecado é uma das mais indigestas para o mundo atual. Porque você não quer falar com as pessoas sobre culpa, né? Já está todo mundo meio neurótico, aí todo mundo já com um monte de problema de culpa, né? E aí você vai falar sobre pecado, sobre culpa. Ninguém quer ouvir sobre isso. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos fala sobre a culpa do pecado, porque ela quer nos levar até a misericórdia. Entendeu? Ela quer nos levar até a graça. Aí a gente quer negar essa realidade e não consegue chegar até a graça. E aí o primeiro problema é esse. A gente passa a categorizar as pessoas em grupos de pessoas boas e pessoas más. Aos bons e aos maus. E eu estou em que lado? Eu estou no lado dos bons. E aí já criou-se um problema fundamental para desenvolvermos relacionamentos de valor. A gente não consegue desenvolver bons relacionamentos, porque na verdade nas nossas relações, tudo que está acontecendo o tempo todo é um monte de sentenças. Não, dessa aí você está absolvido, dessa aqui você é culpado. É o tempo todo botando o outro em avaliação, ao invés de reconhecer que todos nós somos pecadores. Paulo faz um caminho inteligentíssimo para celebrar a comunhão nessa igreja. Ele parte da origem comum de todos eles. Todos são pecadores. E ele vai dizer, judeus, você olha para os gentios e fica abismado com as coisas que eles fazem, de fato, um bando de moral. Gente que virou as costas para Deus. Eles, ao invés de olhar para a natureza e reconhecer que é um Deus criador de tudo, eles pegaram a própria natureza e transformaram elas nos seus deuses.
Em vez de olhar para uma árvore e falar, uau, Deus é maravilhoso, olha a árvore que ele criou. Ele arranca a árvore, esculpe um ídolo na árvore e adora o ídolo lá. Qual é que é o nome do ídolo lá que era famoso na época? Mitra. Adoravam lá o tal do Mitra. Olha só que coisa terrível que eles fazem, judeus. Agora, você há de convir comigo que nem todos fazem isso. Alguns deles fazem umas coisas boas, não é? Porque esses aí que adoram esses deuses todos, eles fazem um monte de coisa ruim. Os relacionamentos deles são todos errados. São promíscuos, a parte de sexualidade deles é uma confusão. E eles também são mentirosos, e são enganadores, e são gente violenta, é gente que não presta. Agora, nem todo mundo é assim. Aí o capítulo 2, ele fala, não, tem uns que fazem coisas boas. Mas esses são os piores. Porque quando eles fazem coisas boas, eles mostram que eles sabem o que é certo. Só que eles não fazem coisa boa o tempo todo. Faz coisa boa, beleza, de repente, faz um negócio errado. E eles nem podem se desculpar, porque aqueles primeiros, pelo menos, só fazem o que é errado. Esse segundo, eles ainda acertam às vezes. Então eles sabem o que é certo, e mesmo assim, erram. Terrível. Fico pensando o judeu lendo a carta e os outros judeus ouvindo e falam, é isso mesmo. Aí Paulo fala de um terceiro grupo, ele fala assim, só que aí vocês que fazem coisas boas porque conhecem a lei, também não deixam de fazer de vez em quando? E se o fato de conhecer o certo e o errado deixa aquele grupo ainda mais indesculpável, e vocês que conhecem a própria lei e as profecias de Deus, não são ainda mais culpados? Esperto, né? E é aí que ele chega aqui no texto que a gente leu. É por isso que ele começa falando, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Quem é esse estamos? Quem é o nós esse estamos? Nós judeus, porque Paulo era judeu. Nós estamos em posição de vantagem? Não, nós não estamos. Não estamos, por quê? Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Entendeu? Então, meus queridos, estamos todos no mesmo barco, no barco de pecadores. Todos nós estamos no barco dos pecadores. Vamos continuar o texto aí. Seguindo lá no versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, se Paulo está certo, e todos nós somos pecadores, então a única solução é destruir tudo, acabar com o mundo. Quem já assistiu aquele filme Noé? Já assistiram aquele filme Noé? Não é a história bíblica de Noé, porque é bem diferente, né? Bem diferente, é o filme Noé. Quem assistiu? Levanta a mão, deixa eu ver aqui se vai fazer referência. Ah, tá, bastante gente viu. É uma interpretação sobre a história de Noé, de um diretor e roteirista chamado Darren Aronofsky, né? Naquele filme, Noé não é como aqui, Noé não é, né? Como na Bíblia, em que Noé ouve Deus falando, faz uma arca para salvar, né? Naquele filme, Noé ouve Deus dizer assim, olha, faz uma arca, vocês vão entrar na arca, tá? E depois vocês vão morrer e acabou, ok? Por quê? Porque a sua nora é estéril, você e sua esposa não vão mais ter filhos, seus outros 2 filhos não são casados, então vocês vão viver, vão descer da arca, a humanidade toda vai morrer e acabou. E essa é a maneira que eu, Deus, vou fazer para salvar os animais que vocês estão matando. Entendeu? Bem diferente da história bíblica, né? Mas essa é uma visão que a gente chama de misantrópica, né? Uma visão que entende que a solução para o mundo é destruir o ser humano. É um ódio ao ser humano, é um misantrópico, que é destruir o ser humano. Algumas pessoas pensam assim, esse mundo só vai ter jeito quando a gente desaparecer, né?
A humanidade é uma doida. Outro dia eu vi uma tirinha na internet que era um planeta Terra assim, aí o planeta Terra espirra. Atchim! Aí os outros planetas falam, ixi, ele pegou humanos, está doente. Né? Vê os seres humanos como um vírus da Terra. E essa é uma visão tanto quanto comum quando a gente olha o mundo e percebe que o mundo está ruim por causa do pecado e quem peca é ser humano. Seu cachorrinho não peca, seu gatinho não peca, quem peca é ser humano. Então o culpado é o ser humano. Então a única maneira de salvar o mundo é destruir tudo. Todos pecaram, ninguém presta, então acabou. Aí Paulo diz, não, mas essa não é a história toda. A história é que agora se revelou uma justiça de Deus. Uma justiça que é diferente, ela não vem pela obediência da lei. Porque se fosse pela obediência da lei, a gente estava crespado, não ia ter jeito. A gente não consegue obedecer. Qualquer regra que dão para a gente quebra. Regras são feitas para ser quebrada. Não adianta dar uma lei dizendo esse é o jeito certo de fazer, que a gente vai quebrar, a gente sempre quebra. Mas tem uma justiça que se manifesta que não é pela lei. A lei me dá a consciência do meu pecado, é o que fala lá no versículo 20, no finalzinho. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu entendo o meu problema, mas isso não é tudo. Eu fui no médico, recebi um diagnóstico, mas isso não é tudo, tem um tratamento, não é só diagnóstico. A lei me dá o diagnóstico, ela fala qual é o problema, e o problema é pecado. Mas Deus não terminou. E Deus vai resolver isso tudo. E Ele não vai resolver sacrificando os seres humanos. O que seria a maneira como a gente pensa, né? Mas Ele não vai resolver desse jeito. Ele vai resolver redimindo o ser humano por uma justiça manifestada em Jesus. E essa justiça manifestada em Jesus é a que nos traz a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que ainda que nós tenhamos todos os nossos desmandos e tenhamos feito desse mundo algo muito aquém do que ele deveria ser, está vindo aquele ser humano que veio, né? Veio à luz dos homens, como fala lá em João, e retornará aquele ser humano, Filho de Deus, Deus verdadeiro, que reinando sobre todas as coisas, colocará tudo no seu lugar. E aí não haverá mais pecado, e aí não haverá mais destruição. Meus irmãos, a fé que nós temos nessa restauração de todas as coisas passa pelo reconhecimento de que nós somos pecadores. E o reconhecimento de que nós somos pecadores frutifica de várias maneiras. Em primeiro lugar, frutifica no entendimento de que nós não estamos em vantagem em relação a ninguém. Uma das coisas que mais afastam as pessoas dos cristãos evangélicos do nosso país é como os cristãos evangélicos se acham superiores aos outros. E se tem uma coisa que a gente não deveria se achar é isso, porque a gente deveria ter mais consciência de quão ruim a gente é. A gente continua achando que o problema são os outros. Mas não, o problema é o pecado que todos nós cometemos. O pecado em que todos nós vivemos. Um fruto de uma boa doutrina do pecado é o reconhecimento de que todos nós somos vítimas dessa doença e que todos nós então precisamos reconhecer que precisamos de um Salvador. Um outro fruto que nós temos de uma boa doutrina do pecado é a própria compreensão do amor de Deus. Meus queridos, nós não compreenderemos como somos amados por Deus se nós não compreendermos que nós não merecíamos esse amor. É muito importante isso. Se você tira a doutrina do pecado da pregação do Evangelho, o que Deus tem para você não é graça, é mérito. E se é mérito, você não precisa nem agradecer, você merecia. Certo? Se você tira a doutrina do pecado, se você tira a consciência do pecado que a lei promoveu na sua vida, você saber que você é pecador, se você tira isso, tudo que Deus te dá, Ele te dá porque você merece. E se você merece, o responsável por isso é você mesmo. E se o responsável por isso é você mesmo, você não pode contar com Deus. Você pode contar com Deus como um sistema de recompensa, mas não como alguém misericordioso que te acolhe e te ama mesmo nas suas imperfeições. E você pode até se enganar por um tempo, mas você sabe que você erra. E você sabe que você precisa de misericórdia e que você precisa de graça.
Se nós não reconhecemos que somos pecadores, meus queridos, o que recebemos de Deus é mérito nosso. E se é mérito nosso, nós estamos muito solitários. Uma vez eu estava aconselhando um casal, muitos anos atrás. E esse casal estava numa situação muito difícil. Na visão deles era uma situação irreversível. E infelizmente, de fato não foi revertida. De fato esse casamento terminou. Mas um dos problemas que esse casal tinha era que nunca tinha ficado claro para um dos cônjuges que aquele relacionamento foi fundado no amor livre. Enquanto namoravam, desenvolveram sua intimidade sexual e, como consequência, tiveram uma gravidez. E, ainda que a gravidez traga uma criança que é sempre uma bênção de Deus e que esse primeiro filho desse casal é até hoje muito amado, tanto por papai quanto por mamãe, e é uma bênção. Agora é um adolescente já, amável, bondoso, uma luz de fato. O fato deles terem casados por causa de uma gravidez sempre pairou como: será que se eu não tivesse engravidado esse casamento teria acontecido? A dificuldade de compreender um relacionamento que não é baseado numa obrigação colocava sempre um ponto de interrogação. Entendeu? Eu não estou aqui falando isso para colocar ponto de interrogação na vida de ninguém que engravidou antes de casar, não, viu, gente? Mas se é o caso de algum casal aqui, reforce o seu amor hoje, tá bom? Não é por causa disso, viu? Te amo porque eu te amo, tá bom? Mas nesse caso era muito difícil, porque depois que você tem essa chave de interpretação da história, você começa a fazer tudo com essa base. Tudo é evidência ou não do amor. E fica muito difícil. Com Deus é a mesma coisa. Se eu não olho para a cruz de Jesus como uma dádiva de Deus absolutamente merecida, um fundamento de uma fé no amor mesmo, o tempo todo eu fico interpretando a minha história, se Deus de fato me ama ou não me ama. E quando eu recebo uma bênção que eu não esperava, eu falo: uau, como Deus gosta de mim. E o dia que uma tragédia bate na porta da minha casa, eu falo: Deus me abandonou. Porque Deus só me deu Jesus por obrigação, afinal de contas, eu merecia. Então, se um dia eu não merecer, Deus me abandona. Está entendendo o problema? A mesma coisa acontece em relacionamento familiar com pais e filhos. Tem um momento da vida dos filhos que eles não têm certeza se os pais amam porque amam ou amam porque o filho faz tudo certo. E aí o filho começa a fazer umas provocações para ver até onde que vai esse amor. Vai provocando. Papai me ama porque me ama ou papai me ama porque eu sou um bom filho? E se eu fosse um mau filho, me amaria ou não? Claro que não tem não tem essa complexidade toda, mas passa por isso. A gente tem relacionamento com Deus assim às vezes, meus queridos. E há uma forma de evangelho que não é o evangelho de Jesus, que faz com que a gente pense que Deus só nos ama porque a gente é bonzinho, que a gente faz tudo certo. Alguma notícia para você. Primeiro, você não faz tudo certo, você nem é bonzinho. Mas a boa notícia é que Deus te ama mesmo assim, Ele não te abandona. Ele está com você. Então a gente pode descansar nesse amor. Se manifestou uma justiça que não vem pela lei, porque se dependesse da lei, não ia dar certo. É assim que eu guio a vida pastoral, como eu falei aqui um pouco antes também. Se dependesse de mim, não ia dar certo. Mas eu sei que Deus é que está sustentando todas essas coisas. Então eu tenho que ter um entendimento da doutrina do pecado do pastor também, para ir diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui disposto a ser um instrumento de correção e não de destruição. Não deixe que as minhas muitas falhas comprometa a busca genuína que as pessoas têm por você. Um bom entendimento da doutrina do pecado começa com uma má notícia, com uma notícia de culpa, ruim de engolir, mas resolve-se no florescer de uma compreensão do amor de Deus. E entendendo isso, a gente pode
caminhar em segurança. Mas tem mais uma coisa aqui nesse texto que eu gostaria de destacar. Uma boa compreensão da doutrina do pecado me fala o que é que me falta. Esse texto diz que nos falta a glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hoje nós cantamos para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, uma interpretação da história da mulher do poço, conhecida por mulher samaritana. E essa canção que nós cantamos traz essa expressão: Tu és por quem a minha alma esperou. É claro, meus queridos, que nós já nos encontramos com Jesus. É claro que nós esperamos até nos encontrar. E agora que nós nos encontramos com Ele, nós sabemos quem Ele é. Mas também é verdade que a gente continua esperando ainda o dia em que veremos face a face, não é? Continuamos esperando ainda a manifestação plena do seu reino. Nós sabemos que mesmo acolhidos na misericórdia de Deus, o pecado ainda toca não só as nossas vidas, mas todas as estruturas. E ao fazer isso, faz com que a gente viva num mundo em que a gente continua o tempo todo esperando esse reino. Tu és por quem a minha alma esperou. O Senhor é aquele que vem em glória e põe fim a todas as misérias desse mundo. Essa glória que nós carecemos, nós já temos um pouquinho dela. Nós já experimentamos um pouquinho dessa glória. E experimentamos na cruz de Jesus Cristo por meio da fé. E experimentamos essa glória. Mas a gente quer mais. E agora, meus queridos, vem um grande desafio para nós. Porque como essa glória tem se manifestado na minha vida hoje? Eu não estou mais como era lá no passado. Eu não estou mais como uma mulher no poço, indo até lá buscar água todos os dias. Eu já me encontrei com Jesus. Eu já tenho dessa glória, já creio em Jesus, eu já proclamo essa graça salvadora de Jesus Cristo. Eu já sou consolado pela bondade de Deus. Eu já sei que eu sou perdoado e eu já lido com isso na minha vida. Eu já tenho a esperança da salvação e eu sei que o Senhor não me abandonou. Isso já é glória. Mas se eu tenho a perspectiva da boa notícia de Deus, de que tudo o que hoje é guerra vai virar shalom, de que tudo o que é miséria vai virar plenitude, prosperidade, tudo que é maldade vai virar bem, se eu tenho essa perspectiva, agora eu me alimento dessa glória, eu me alimento desse tipo de vida, eu me sustento nesse tipo de caminhada, e o nome disso é santidade. Se o pecado é a raiz de toda a desgraça do planeta, a santidade são os primeiros frutos daquela glória eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas essa glória é revelada no Evangelho, é revelada em Jesus Cristo, e quando Jesus revela essa glória para mim, eu quero mais e mais dessa nova vida, a começar em mim, a começar das minhas atitudes, da minha maneira de perdoar o que antes eu considerava imperdoável, da minha forma de falar a verdade mesmo com prejuízo próprio, que antes eu usaria uma mentira para me dar bem, da minha forma de ser fiel nos meus relacionamentos, quando antes eu era uma pessoa traidora. Frutos de santidade que já anunciam uma outra realidade. E é isso que nós devemos ter de desenvolvimento em nós. A fome por esse novo mundo. E a fome por esse novo mundo que me leva a me alimentar todos os dias da vontade de Deus. Meus irmãos, meu propósito hoje
é te afastar do pecado. Mas o meu propósito não é te afastar do pecado, dizendo para você quantos infernos te esperam. Quantos infernos te esperam? Porque nenhum inferno te espera mais. É te afastar do pecado, te atraindo a glória do Senhor que já se manifesta nos nossos dias. As primeiras luzes da alvorada, aquele céu que até pouco tempo atrás estava todinho escuro, mas agora já começa a ficar laranjado. Já está se anunciando uma nova realidade. E ela vem no cumprimento da vontade de Deus, na minha e na sua vida. Meus queridos, todo sermão tem que ter um apelo, dizia o John Stott. Todo sermão tem que ter um desafio. E o desafio que eu deixo para os irmãos essa noite é o desafio de buscar a santidade. É o desafio de caminhar em retidão. É o desafio de demonstrar os frutos do Espírito Santo. E o alvorecer desse novo dia que está chegando. Agora, se você não quer isso, você tem que se perguntar se você quer realmente o shalom de Deus. Se você realmente quer o fim de toda a desgraça do mundo. Tá? Pensa comigo. Eu espero aquele momento em que o mundo vai ser transformado por Deus. E vai ser tão bom. Mas por enquanto, eu me alimento e me aproveito da desgraça do mundo presente. Aí não. Aí eu estou me apegando mais e mais ao mundo que passa e abandonando a realidade eterna. Estão entendendo isso que eu estou falando? Se eu me deleito no pecado, eu estou me deleitando na realidade que passa. Se é no pecado que eu estou encontrando a minha alegria, eu estou me alegrando no que está fadado à destruição. Agora, se a minha alegria está na glória do Senhor, da qual eu careço, pela qual eu clamo todos os dias, pela qual eu anseio como a corça anseia pelas águas, então, tudo que é pecado desse mundo é fraco demais, é amargo demais, não tem o sabor do novo mundo, não tem o sabor de uma nova realidade. Nós precisamos voltar a nossa vida na direção do que é eterno. Só assim, meus queridos, nós vamos viver uma vida plena num mundo em pedaços. Só assim. Não se contente com o pecado. Não se deleite no pecado. Não se satisfaça no pecado. Deleite-se na vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vou dar um tempinho para você orar então, colocar diante de Deus esse desafio. Peça ao Senhor que te fortaleça nessa busca, te sensibilize a respeito do pecado, mas que te atraia também para a vida de eternidade. Senhor, sacia a nossa sede da Tua glória, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, desidratar no pecado. Nos atraia, ó Pai,
para a realidade da Tua palavra. Que o nosso coração, ó Deus, aprenda a ter prazer na Tua vontade, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.